Fala galera de Lore na área. Bom, passei amanhã ontem e amanhã de hoje eu passei montando alguns decks. A gente vai ter o festival ZEX, o Zero Extra Festival, que deve sair amanhã logo de manhã. E quando a Konami anunciou esse festival, a primeira coisa foi putz, o que é que eu vou montar de deck? E eu imagino que vocês tenham passado pela mesma situação. Pensado, eu não tenho deck para jogar isso aí. E hoje a gente vai ser quase que uma segunda parte do vídeo que eu fiz de dicas de decks baratos, bons para você usar nesse evento, para você montar nesse evento. Tem alguns decks aqui que eu vou colocar que são muito caros e eu também coloquei várias opções de decks que são só com normais e raras, sem nenhuma super rara. Você pode sim melhorar os decks. As listas que eu estou colocando aqui, elas são listas de exemplo. É para você tirar como base. Conforme você vai jogando, você pode querer mudar uma carta, outra carta, tirar carta X, botar carta Y. Eu não sei quais cartas você tem na sua conta. Se você considera que a carta é boa e encaixa perfeitamente no deck, coloca, testa, faz o seu deck. É parte importante de, da diversão e do seu crescimento como jogador. E a primeira opção que eu vou colocar aqui é uma opção super popular, que muita gente provavelmente tem. É um deck que eu considero muito caro, mas muito caro mesmo. Mas muita gente tem Blue Eyes já e gosta. Então eu coloquei uma opção aqui que tem uma opção que eu acho a mais válida para esse evento, que é a de Chaos Max Turbo. A ideia é colocar Chaos Max o mais rápido possível na mesa. Ele tem muita força contra os decks atuais do meta. Ele tem um pequeno problema com Skill Drain, mas que está limitada. Ele tem bons matchups. Ele é um bicho grande, chato e difícil de tirar. E tem uma carta que vocês vão ver que vai aparecer recorrente nesses decks, que é a Kaiser Coliseum. A Kaiser Coliseum é muito forte contra a Flanderize, é muito forte contra muito deck desse formato, principalmente. É uma carta super rara, recorrente de tempos em tempos, ela aparece sendo um grande problema. Aqui ela é, na minha opinião, uma carta extremamente opressiva contra Flanderize, contra é, monarcas e por aí vai, contra decks que precisam muitas vezes desse volume de muitos monstros. Ela tá principalmente por conta do matchup contra Flanderize, então vocês vão ver ela aparecendo, mas tem muita opção aqui de carta que você pode escolher tirar. Sinta-se à vontade. O próximo deck que eu escolhi já é uma opção totalmente barata, totalmente free to play, vamos dizer assim. Você tem pouca gema, só tem lá normais e raras que você sai convertendo o excesso de normal e rara. Muitas vezes você vai conseguir já ter tudo para montar esse deck. E esse é um deck assim, você me perguntar aí, eu vou dizer que ele é tão forte quanto o último? Não, mas é muito divertido. É um deck for fun, completamente for fun. Não tenho grandes argumentos para ele. Você pode melhorar esse deck muito, sim, mas ele vai surpreender muitos oponentes. É o deck de Aquatrizes. O que é que esse deck faz, Rodrigo? Bom, ele bota esses bichinhos pequenos, Luffy, Melfi, esse Drilo aqui, Drill Barnacle. Drill Barnacle, ele é um bicho que ele pode atacar direto, e quando ele ataca direto ele ganha 1000. E ele cresce com a Solgen, cresce com outras cartas, e ele cresce por ele mesmo. Então é um deck teoricamente fraco, é um deck fraco sim, mas que ele bota bicho
com 2 e 4 de uma forma certamente relativamente fácil. Ele cresce os bichinhos pequenos vão ficando grandes e vai causando problema pro oponente. E assim, problema pra mim nesse deck é ele brica muito. Eu acho que ele é um deck que tem muito problema com brick. E é por isso também que eu coloquei a engine de Paleozoic. Você pode até trocar essas Fiend Chain por Lost Wind, que talvez seja até melhor, para você ativar os Paleozoic do seu cemitério mais de uma vez. É uma opção super barata, super free to play. Você vai se divertir, vai perder muito jogo, tá? Vou logo adiantando, você vai perder muito jogo, é inevitável. Você vai perder para muito Flanderize, mas você vai se divertir talvez mais do que o cara e eventualmente você vai completar o evento tranquilamente. E vai ter um deck também para evento. Se você não tem, quer se divertir, quer brincar, considera um Aquatrizes. Seguindo, eu coloquei mais uma opção super cara, mas que também é uma opção de deck. Esse é um deck que tem mais problema de break do que eu gostaria. Talvez aqui pudesse aumentar o número de beacon, talvez se fosse uma opção. Tanto é problema de break que eu coloquei duas Avariza. Mas esse é um deck chamado Abundance Turbo. É um deck de Crystal Beast que foca em colocar 4 Crystal Beast na zona de Spell e Trap e ativar a Crystal Abundance. Tem muito problema de break, mas como é essencialmente um deck de OTK, mesmo que você perde rápido, vai para outra, se ganhar, ganhou, e vai para outra, e vai para outra. Meu problema, de novo, são os bricks. É um deck que brica muito, sim. Apesar de as cartas de Crystal Beast terem aumentado o número de cartas de Crystal Beast para você buscar e diminuir esse break do deck, mas é inevitável. O deck brica muito. Ele é extremamente dependente do Pegasus. Geralmente você faz Pegasus para Pegasus para Pegasus para Pegasus para Pegasus e não consegue fazer muitas vezes nada além disso. Algumas coisas que você pode considerar é tirar a Crystal Promise, aumentar o número de Beacon, aumentar o número de Hand Trap, enfim. O deck é muito divertido, tá? Isso é mais uma opção de deck for fun. Não é um deck barato, mas muita gente gosta de Crystal Beast também. E eu quis deixar essa opção aqui. Então sinta-se à vontade. Também é uma estratégia pro Zero Extra. Próximo deck, Dinos. Como eu falei já no último vídeo, eu acho Dinos um dos decks mais fortes. É um dos decks mais caros disponíveis. Eu coloquei essa lista aqui, é um Dino voltado a ser segundo, sem Maxi, porque eu imagino muito Flanderize. Todo mundo imagina muito Flanderize. Então eu coloquei um deck bom, é forte, quebra muito campo e dá muito dano, muito OTK. Ele mata muito, muito rápido, ele joga muito rápido. É um deck muito, muito, muito forte. Se você quer um deck super agressivo para jogar esse evento e tem super raras e ultra raras a dar e vender, fica à vontade. Agora é um deck caro, isso é. Próxima opção, um deck também ali tá na faixa mediana, não acho tão caro, mas também não é barato, porque muita coisa que você se aproveita tanto para outros eventos quanto para sua ranqueada é o Eldritch. E eu escolhi colocar aqui a versão Eldritch Zombie. Como muitas Floodgates foram afetadas na lista dos X, você tem essa opção de jogar mais focado a combater o Flanderize. Eu coloquei essa opção porque eu acho que ela é mais forte contra a Flanderize. Além de você ter Banshee botando Zombie World, você tem a opção de colocar Kaiser Coliseu, você tem muita trap, cartas que provavelmente você não usaria em outro momento, mas nesse evento ficam muito fortes e são intermediárias, né, de preço. Mas a Mask of Restrict, Mask of Restrict, Summon Limit são cartas bem fortes contra a Flanderize, e o deck também não tem matchups tão ruins contra outros decks. Então fica aí uma opção, principalmente se você tem Eldritch, para você montar um deck bom para esse evento. Ou mais uma opção super barata. Essa aqui é uma lista de
mais uma que você pode trocar fim de tempo, Lost Wind. Eu também acho que fica melhor. Mais uma opção com a Sogen. Só que esse é um deck que eu chamo de Ice Barrier Control. E o que é esse Ice Barrier Control? Ele usa os Ice Barrier que vocês estão vendo aqui em cima, Cranomancer, Prior e por aí vai, Defender e tal, para ficar impedindo o seu oponente de agressivar para cima da sua board. É um deck que tem problemas de brick, não vou negar, é óbvio. Usei também o package de Paleozoic, até maior do que nos outros decks. Desculpa. Nossa, senti esse espirro vindo lá da lua. Vocês podem ver que eu estou usando cartas, muitas Floodgate baratas. Level Limit nesse evento também é uma boa, porque mesmo que o oponente consiga tirar através de algum monstro, o monstro entra e é um turno que ela ganha. Gravity Bind, cartas que impedem o seu oponente de agressivar, porque uma das melhores condições é você fechar um lock de Ice Barriers, de monstros barreira de gelo, colocando dois aqui que vão fazer efeito, vão fazer local os efeitos, né, dos seus oponentes, e sair batendo contra o Barnacle. É uma estratégia. Não é o deck mais divertido, super agressivo, não, isso aí não é. É um deck bom, decente, que você pode montar e é muito barato. Esse é um dos decks mais baratos e competentes no que ele se propõe a fazer. Vamos seguindo para o próximo deck, Fire King. Eu acho que eu não cheguei a citar esse deck no último vídeo, mas é mais uma opção de deck. Você pode até colocar Kaiser Coliseu aqui, que o deck aceita bem. Eu não coloquei porque eu preferi colocar menos monstros, mais opções mais agressivas, como é o caso de 2 Garunix. Mas assim, como eu falei, a decklist é uma base. Você pode ver aqui o que você tem e tal e mudar. O deck ele é muito agressivo também. Ele é um deck que bate muito, bate forte. Ele é muito chato, muito incômodo. Tem bons matchups que são justificáveis para ele. Tem opções de mudança de decklist que também são muito boas para ele. É possível também usar bons cards contra Flanderize no formato, como Summon Limit, como Skill Drain, Mask of Restrict. Você consegue usar esses cards dentro dessa decklist de forma fácil assim. É uma decklist muito adaptativa também. O problema para esse deck de verdade, na minha opinião, é o Shapeshifter. Então considera colocar Scaled ou colocar mais cartas contra o Shapeshifter é uma boa, mas é um deck que tá mais naquela faixa também de intermediário, porque o deck não é absurdamente caro, mas é um pouquinho caro, porque tem algumas coisas aqui que não são tão opcionais, mas como a decklist também é muito fácil de adaptar, eu acho uma boa opção para esse formato. E não é tão absurdamente caro quanto outros decks. Você pode colocar, por exemplo, a Fênix, tá? Fênix de Neft. Se você estiver vendo muito deck de back row, você coloca a Fênix que ela vai destruir Spell e Trap no campo e você vai limpar constantemente esse campo de Spell e Trap se o oponente não tiver muito como lidar com ela. Então vamos lá. Próximo deck eu falei de Cosmo, mas eu não mostrei nenhuma decklist. Essa aqui é uma decklist básica de Cosmo. Tem muita coisa aqui que você pode mudar, muita coisa mesmo você pode querer mudar. Mas a base de monstros é basicamente essa que vocês estão vendo. Você pode colocar outra rara, a outra rara, né? O Dark Destroyer, eu acho que é alguma coisa assim, não. Acho que o Dark Destroyer é esse. Bom, tem outro lá que é tipo a Estrela da Morte lá, grandona. Tem outras cartas de Cosmo, mas a base principal de Cosmo, na minha opinião, é essa. E essa ainda tá bem grande. Você pode mudar o número, por exemplo, dessa navezinha azul.
Você pode aumentar o número dela. Eu acho que é um deck que tá também naquela faixa de intermediário. Ele não é tão caro em URs. Ele é um pouquinho mais caro em SR, sim. Mas muitas vezes as SR... Eu, por exemplo, tenho um SR sobrando. Se você tiver interesse, eu acho que esse deck se paga muito na diversão. Eu acho que ele se paga muito mais na diversão do que qualquer outra coisa. Experimenta, dá uma jogadinha. Se você puder, né? Se você tiver, também se divirta. É muito legal. Eu acho o deck muito legal. Uma outra opção, essa é um pouquinho mais cara e eu não acho de forma alguma melhor, mas eu tava montando porque eu tava muito sem ideia e tal, e eu fui salvando os decks que eu fui montando nesses dias. E esse é um deck que brinca relativamente bastante, mas é um bom deck. Lightsworn é um deck super rápido, super agressivo, um deck famoso já. Eu coloquei a versão com 60 cartas, eu acho que tem mais espaço para você manobrar o deck. É um deck que perde muito feio para Shifter. E assim, mas também é um deck que muitas vezes ele vai acabar o jogo em 2 turnos, 1 turno. Então pode ser uma opção para você que já tem, você considerar usar e usar o deck muitas vezes rápido. Eu coloquei também a versão com Adventure Token, né, aqui, vocês podem ver. Mas eu não acho essa a melhor opção para o formato não. Só que eu queria colocar uma boa variedade de decks e essa é com certeza uma opção. Não acho a melhor, mas se você quiser se divertir, o deck é muito divertido. Um pouquinho caro, mas muito divertido. E essa ainda é a versão relativamente barata do deck, tá? Mas infelizmente não tem como fugir das Solar Charge e Judgment Dragon, tá? Não tem como. Então, continuando, uma versão extremamente cara, sim, extremamente cara, mas que eu acho muito possível que a gente veja, que eu nem falei no outro vídeo, mas eu acho muito possível que a gente veja algumas pessoas jogando com isso aqui, que é o Great Manju. É um Great Manju sem alguns potes que pioram bastante o deck, não ter essa opção de, de potes que ele tem normalmente. Mas é um Great Manju, cara, que tem muito bicho bom indo second. É muito agressivo, esse deck costuma matar no primeiro turno, e aí acaba sendo uma opção forte. E com muito Flanderize no meta, o deck ele tem aí suas cartas para se aproveitar do fato de existirem muitos Flanderize no meta, além do Manju, né? Isso é óbvio. Outra opção que eu não tinha falado, eu não tinha mostrado a decklist, mas eu tinha citado no outro vídeo, é o Monarca. Monarca é um deck caro, mas é muito bom, cara. É muito divertido, exceto que ele brinca também. Tem esse problema. Eu tô mostrando aqui porque é uma decklist também base. Eu acho a decklist do Monarca tem um problema de ter pouco espaço para tech, até porque o deck já brinca sem colocar muita tech de fora. E colocando tech de fora eu acho que faz falta. Essa é uma decklist totalmente Yu-Gi-Oh! Pro Oriented, é totalmente baseado em você vai jogar. Mas o deck é legal, é divertido, tem muito fã e eu acho que vale a pena considerar. Se você também enfrentar algum, você sabe que é mais ou menos isso aqui que ele deve estar usando. Mais uma opção de deck super barato é o deck de Fish Control. É um deck que o nome diz tudo, ele é baseado em monstros tipo peixe, muito destruction, muito voltado do cemitério para o campo, os Nimble invocando vários bichos que servem de tributo para destruir carta. Basicamente é isso. Ele também, eu posso botar aqui Lost Wind, eu preferi colocar Finchain porque também para ataque. Como tem muito monstro fraquinho, fraquinho não, é de nível baixo, eu também coloquei level limit área e gravity bind nesse deck.
Mas você sinta-se à vontade também. Pode colocar Lost Wind aqui, que é uma boa carta. Pode colocar Compulsory, Phoenix Wind Blast. Esse deck também é um deck que tem muita margem de modificação. É um deck super barato, basicamente normais e raras. Basicamente não, só tem normais e raras. É um deck que ele é muito lento, sim. Mas se você quiser usar uma opção diferente, não conhecia e tal, não sabe uma estratégia, dá uma olhada, vê se você gosta, vê se você se adapta. E é um deck legal aí para você usar. Outra opção, essa tem uma carta super rara, só que essa carta super rara ela é dada de graça no modo tutorial. Então eu coloquei aqui porque para mim não faz sentido não colocar ela, sendo que ela é muito boa no deck e ela é basicamente, você não precisa, todo mundo tem, você não tem nem como tirar ela do seu deck, né? Você não tem como tirar, você não tem como converter ela em pedra super rara. E é o deck de Phantasm Spiral, talvez seja o deck que eu use nesse evento. Eu coloquei a Basingine de Canadia, eu coloquei também a Lost Wind nesse deck porque pra mim faz muito sentido com eu falei Canadia, mas é Paleozoic, né? Pra mim faz muito sentido com Paleozoic. O deck é a Engine de Paleozoic também interage bem com o campo, com as Engines de Phantasm Spiral. Eu coloquei as spells, né, aqui. Você pode mudar alguma coisa ou outra na decklist. Você pode, por exemplo, botar Space Typhon. Eu quis colocar uma opção super barata. Você pode colocar Pot of Duality, que entra muito bem aqui. Se você tiver, talvez a minha versão seja com Pot of Duality que eu tenho. E não é cara, né, gente? É super rara. Uma super rara que serve para vários decks. Mas assim, para mostrar, eu quis mostrar a versão super extremamente ultra barata. Essa é uma versão totalmente barata que você vai gostar e tal. Não é o deck divertido, isso não é, mas é um deck que trabalha muito na eficiência e é o deck que ele ensina muito a jogar, principalmente quando você tá no começo e quer melhorar um pouco, ele te ensina muito a jogar. Outro deck que eu falei, mas não mostrei nenhuma decklist no último vídeo, tá aí o Skillforte. É um deck bom, ele é mais um deck que também se adapta muito bem a esse meta, tá? Ele não é um deck tão caro, é um deck pouco caro, eu acho que ele tá mais mediano. Ele é um deck super mediano, por isso que eu coloquei aqui as opções de super raras e ultra raras. Você pode também mudar muito essa decklist, principalmente porque tem muito espaço para tech, mas aqui eu fechei uma decklist que eu acho que é muito voltada para o meta que vai acontecer. Talvez a Vanity Emptiness dê lugar a alguma outra carta, na sua opinião, fica à vontade para mudar. Mas a Recreate é uma carta muito forte para esse formato. Summon Limit é muito forte para enfrentar Flanderize. Kaiser Coliseu, já falei, é muito forte contra a Flanderize. Os bichos de Clifford, eles são muito chatos para o Flanderize lidar. O deck é muito bom. Tem problema com Brick, sim, por isso que ele usa tanta carta, porque ele precisa muito do Scout. Dito isso, é uma versão que tá no custo médio, no custo mediano, não é um deck tão caro, é um deck bom, não é divertidíssimo de jogar, não vou mentir pra você, não é tão legal você ficar se mantendo com os mesmos bichos, mas é uma excelente opção de deck de pêndulo para você usar. Outro deck super ultra barato, esse é um deck mais criativo, porque eu imagino que vocês devem ter visto as últimas decklists e devem ter olhado, poxa, os decks raros e normais são só decks chatões. Bom, isso aqui é um deck muito divertido de jogar. Ele é o Silencer OTK, é um deck que é baseado no Slush, mandando Slush, manda Silencer, e aí volta e o Silêncio fica voltando o tempo todo, e aí ele volta o Slush que se baniu pra equipar nele, e ele ganha ataque
piriri pororó. É um deck bem legal, eu não coloquei aqui, por exemplo, não tem Guine de Paleozoic e tal. É um deck super barato também, tem muito desse negócio de ficar segurando o jogo até você conseguir dar um OTK no seu oponente. Você pode sim colocar aqui, por exemplo, Lightning Storm, que muita gente já pegou no bundle. Você pode colocar Harp Feather Duster. Você pode colocar mais rate de back row, por exemplo. Eu acho que não é opcional você usar defesas. Então, todas essas traps e essas traps raras que vocês estão vendo aqui, normais, sintam-se à vontade de mudar para colocar as defesas que você tem melhores. Eu acho que não é opcional, porque você precisa segurar o jogo até você conseguir fazer o combo de OTK. Mas é um deck divertido. É um deck super divertido. É para você se divertir e gastando. Eu montei uma decklist pensando que você não vai querer usar suas pedras super raras ou ultra raras para montar nenhum deck. Então é uma opção para você realmente se divertir. Próximo deck. Esse é um deck que promete bastante. Muita gente tá procurando usar. Eu acho que eu não tinha citado, mas Witchcrafter é um deck a se considerar. É um deck muito forte. Se você não sabe jogar contra, você leva problema para sua casa. Também tem bons argumentos para jogar contra Flanderize. Você pode encaixar Kaiser Coliseu. Eu montei aqui uma decklist para você ter como exemplo, uma decklist de 60 cartas, mas você pode montar a decklist com menos, não tem nenhum problema. Eu gosto mais das decklists com 60 cartas, tá? Dito isso, é um deck que ele não é barato, mas também não é caro. Deck mediano ali de preço. Tem muita coisa aqui que você aproveita em outros decks, a própria Grass, que seria a carta mais cara. Snow também. Assim, o deck não é caro, tá? Você vai aproveitar isso aqui em algum outro deck. Mas barato ele também não é. Tá num custo mediano. Muita gente tem e é um ótimo momento para usar esse deck. Uma opção que eu falei, eu acho que eu trouxe duas opções desse deck, mas uma opção que eu falei e não cheguei a mostrar uma decklist, Yosenju. Essa é a primeira decklist, é uma decklist de Yosenju só com normais e raras, que eu acho que só tem duas cartas normais, provavelmente. É um deck bom, tá? É um deck agressivo, ele resolve os duelos rápidos, tanto para perder quanto para ganhar. Não é caro de forma alguma. A decklist que tem mais outras coisas não é muito diferente dessa, tá? Em questão de preço, para você que quer montar um deck para esse evento ou precisa montar. E assim, esse é um deck que é muito também eficiente. Eu até montei aqui uma decklist que é sem a super rara, para vocês terem como exemplo de um deck que vocês podem usar. É um deck super barato, eficiente, bom. Você não tem deck, cogite montar. Você muitas vezes tem muita rara e pedra rara e normal sobrando aí na sua conta. Monta esse deck, testa, vê como é que ele tá lidando, tem como você mudar alguma coisa. Acho que a engine de Yosenju é essa mesmo, não tem o que fazer. Mas é um ótimo deck. E tem a versão dele um pouquinho mais cara. É realmente um pouquinho mais cara. Eu escolhi montar uma versão um pouquinho mais cara. E aí com os potes, com Tenki, com força espelho. Essas forças espelho são totalmente opcional, tá? Totalmente. Você pode mudar do jeito que você estiver imaginando que o deck vai rodar melhor. Eu gosto das Mirror Force, eu coloquei lineup de traps. Agora um lineup de traps bem mais caro, bem mais robusto, mais barato é a torrencial e a trap deles. Mas é um deck bom. Essa é uma versão mais optimizada, se você quiser montar ou se já tiver. Como a parte que não é Yosenju, a maioria é aproveitada em outros decks, a parte de Yosenju acaba sendo barata.
exceto pelas Mirror Force. Dito isso, veja essas Mirror Force como cartas que você pode mudar completamente, assim. Sinta-se tranquilo para mudar essas Mirror Force. Elas não são uma regra, são só uma opção que eu quis mostrar. Mas você pode colocar aqui cartas que você tem como Impermanence. Você pode colocar aqui cartas que você tem como Skill Drain. Você pode querer colocar Summon Limit, apesar de que vai conflitar um pouco, mas não é tanto que vai te atrapalhar. Você pode mudar a decklist da forma que você tiver, de acordo com as cartas que você tiver. Muita gente já tem a Stenki por conta de Tribigade. É uma carta que você aproveita muito dela em outros decks, então é um bom deck. Se você tiver boa parte disso daqui, cogite montar, vai gastar pouco. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se eu tiver mais alguma ideia, se eu tiver mais vontade de fazer algum outro deck, com certeza eu esqueci um ou outro deck que você vai jogar aí, que você acha o melhor deck do formato. Eu não coloquei Flanderize de propósito, tá? Porque não falta decklist de Flanderize na internet. Então, eu imagino que você não é preguiçoso e vai dar uma pesquisada se você for jogar de Flanderize. Eu acho que não é necessário falar de Flanderize. Então, vou deixar aqui um vídeo de ideias criativas, decks diferentes para você jogar, principalmente para quem tá sem ideia e não quer jogar de Flanderize. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Um abraço, galera. E o Loren saindo. Fui!